trajetória difícil, né? Meu nome é Letícia Laranjeira e eu sou psicóloga. Tive vários encontros diferentes, né, com a planta, mas o encontro que fez eu me mobilizar ao ponto de criar a psicocannabis e de juntar os psicólogos, as psicólogas e os psicólogos, né, em relação a esse tema, foi mesmo ter passado pelo curso de cannabis medicinal, né, que é um curso de cannabis feito com a Unifesp em parceria com, na época, o saudoso Padre Ticão. O Padre Ticão foi uma liderança na Zona Leste, uma liderança, né, incrível em relação a cannabis medicinal. Ele ajudou muita gente, abriu, né, a possibilidade de estudos, assim. Entender a ideia do sistema endocannabinoide e a importância do que era, né, esse processo no corpo humano, na mente humana, foi o que mobilizou a gente começar a pensar, né, em estratégias de psicoeducação, que foi o que a gente chamou no começo. Eu lia artigos e pensava em como traduzir esses artigos de uma forma mais fácil para que as pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento sem precisar ser profissional da saúde, né, sem precisar ser médico. Isso era uma das coisas que era difícil a gente conseguir, né, fazer um estudo, uma pesquisa ali no campo de outros profissionais da saúde que não fossem os médicos. Então, os cursos são para médicos, né, feitos por médicos. Então, essa necessidade de unir ali as pessoas da psicologia em relação às características mesmo, ao que toca, né, a gente, foi um processo mesmo intenso. A partir do momento que eu comecei a me jogar nas redes sociais, né, aparecer, fazer as postagens, ter uma assiduidade, né, em relação às entregas de conteúdo, das publicações, as pessoas começaram a chegar. Começou a chegar muitos psicólogos, psicólogas, né, psicólogas começaram a chegar e muitas pessoas para o atendimento. Porque falaram, eu quero fazer esse atendimento, né? Porque já é maravilhoso você não ter preconceito. E ainda você entender do tratamento, você poder auxiliar, você poder dizer o que pode melhorar, né? Quais são as características mesmo subjetivas do tratamento canabinoide. E aí os pacientes começaram a falar, mas eu quero isso para minha esposa, eu quero isso para o meu, né, filho. Quem você indica? E aí quem eu indico, né? Quem mais está trabalhando com psicologia e cannabis, né, no Brasil? E eu não sabia. E eu pensava, essas pessoas existem, eu só não as conheço, né? E aí comecei a me dedicar a fazer o chamado para juntar, né, esse bando de pessoas da psicologia que estavam aí sozinhas, né? Então esse foi um dos pontos que todos trouxeram quando a gente começa a se encontrar, né, em 2021, todo mundo trazia isso. Nossa, como eu estava sozinha, numa pesquisa sozinha, né, essa solidão disso, parece que só a gente quer estudar isso, né, só a gente acha que é importante. Conseguir juntar esse pessoal, conseguir ter esse grupo de estudos, né, que foi cada vez mais se ampliando, que hoje já pensa uma clínica psicológica canábica, né, foi muito importante para a gente e principalmente para conseguir atender melhor, né, os pacientes que a gente estava cuidando naquele momento. Eu acho que os movimentos sociais eles são fundamentais para qualquer abertura que aconteça e que venha acontecer, né? Foi graças à luta de mães de crianças, né, com epilepsia, doenças raras, que a gente conseguiu uma mudança na Anvisa, né, que a gente conseguiu abrir o que a gente chama do campo da cannabis medicinal no Brasil. Então, o movimento das mães, né, dos pacientes, das associações, né, e também o movimento do uso adulto também, né, as pessoas que defendem a planta livre. Então, a gente está dentro desse lugar que defende a planta livre, né, essa é a nossa ideia. Até porque a gente entende que a proibição em si, ela produz adoecimento mental, né? Então a própria proibição ela produz um estado de adoecimento, ela produz morte diretamente na periferia, né? Ela produz cadeia, ela produz aprisionamento, ela produz uma série de processos que eles são degradantes mesmo para o ser humano, né? Então a nossa luta é pela planta livre, a nossa luta é para que essas pessoas
que foram, de alguma forma, prejudicadas por conta do uso da maconha ou por conta mesmo de fazer esse acesso chegar a outras pessoas, a ideia é que elas mereçam uma reparação social histórica. Né? Então, hoje a gente também se importa muito em trabalhar com as mulheres egressas, as mulheres sobreviventes do cárcere. Né? Uma maioria delas é por conta do tráfico mesmo, que acaba parando no sistema prisional. Então, acho que a importância do movimento social ela é tremenda, né? Vai ser pelo movimento social, está sendo e será por ele que a gente vai conseguir importantes mudanças, né, no campo da saúde. O papel da psicologia no contexto do movimento social. A psicologia ela se coloca a favor dos direitos humanos, né? Ela está do lado da dignidade humana. Entendendo que a gente está do lado da dignidade humana, a gente tem um papel muito importante em principalmente desconstruir preconceitos. Então, a primeira coisa que eu vejo como papel da psicologia é conseguir desmistificar, né? É conseguir informar, é conseguir despreconceitualizar. E para isso, as próprias psicólogas precisam abrir mão, né, de alguns preconceitos. Então, às vezes a gente vê os pacientes mesmo trazem, né? Porque antes a minha psicóloga quando eu falava em maconha, ela encerrava a sessão. Ou quando ela dizia que se eu chegasse, né, que se eu tivesse feito uso antes da sessão, ela não me atenderia. Ou então outras, né, que acabam desmotivando mesmo o tratamento. Eu falo do meu uso medicinal e ela não quer saber. Ou mesmo pensar na frase que a gente já ouviu, né? Eu não conheço, mas não recomendo. Aí você fala, se você não conhece, mas não recomenda, então precisa estudar mais, né? Então, eu acho que as psicólogas estão se colocando mesmo nesse lugar. Agora a gente vai fazer, né, no fim do mês, o primeiro congresso brasileiro, né, de psicologia e cannabis. E realmente, assim, em menos de 24 horas, tiveram, né, quase 1.000 inscritos assim, no congresso. Então, mostra que que a psicologia está olhando para isso, que ela quer se colocar em outro lugar, né, que ela quer entender, que ela quer olhar para essa dor, né, e quer contribuir. E tem que contribuir como movimento social também. Ano passado, a gente conseguiu aprovar uma série, né, de moções, né, nos congressos de psicologia, e aprovamos também uma tese que coloca, mesmo como diretriz da psicologia para os próximos 3 anos, estar junto com essa luta, estar junto com as associações, estar junto, pensando a saúde pública, pensando em como que a gente traz a cannabis para o SUS, como a gente facilita o acesso, não só para a pessoa que pode comprar o remédio, né, por R$2.000 na farmácia, mas para todas as pessoas que precisam e têm o direito, né, de ter acesso a essa medicina. O papel do SUS na discussão da cannabis é muito importante, mas para mim me pesa um pouco a forma como ele tem acontecido, né? A forma como essas leis estão sendo colocadas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é um remédio, a gente precisa desse remédio, mas a gente precisa desse remédio sendo produzido no Brasil. Não a gente fazer um rombo imenso nas finanças do SUS, porque a gente vai importar esse remédio, né? Então, hoje, a maioria dos processos, né, são processos de judicialização do SUS. Eu coloco um processo no SUS e aí, com um advogado, consigo provar que eu não posso comprar esse remédio e aí o SUS importa o remédio e paga para mim. Então, o gasto com a saúde para poucas pessoas é gigante, né? E eu acho que a gente precisa pensar a longo prazo algo que seja sustentável. E esse tipo de tratamento ajuda, porque realmente a dor é agora, né? Eu preciso do remédio agora. Mas a longo prazo isso não se mostra sustentável. Então, o que a gente acredita para o SUS? A gente acredita que a cannabis, né, medicinal, né, ela está dentro das práticas integrativas de cuidado em saúde. Então, existe um projeto no SUS que chama Farmácias Vivas. Então, as farmácias vivas, elas trazem, né, as plantas para o cotidiano da UBS, para o cotidiano dos serviços de saúde,
e ajudam a população a entender que planta que é aquela, a produzir medicamentos, a fazer, né, extrações, extratos, pomadas. Então, a gente acredita que precisa fortalecer esse projeto das farmácias vivas e trazer a maconha para ser plantada no chão do SUS, né? Então, é no chão do CAPS que tem que ter. A gente não tem que ter serviços, né, de apoio psicossocial que só estão ali como dispensários de remédio psiquiátrico. A gente sabe o impacto que é da medicação psiquiátrica no corpo humano, né, a longo prazo, a dificuldade do desmame, o uso de outros remédios por conta, né, de consequências daquela medicação. Então, a gente não quer mais que esses serviços sejam, né, para isso, mas que eles realmente construam uma prática integrativa. E a cannabis ela é muito mais do que uma medicação, né? Ela é muito mais do que um comprimido que você toma de 3 em 3 horas e resolve o seu problema, né? Então, eu acho que olhar para isso de uma forma integral mesmo, a gente precisa, e não só para resolver ali, né, imediatamente aquele sofrimento, mas como que a gente pensa isso para a sociedade. Pensar como começou a relação da psicologia com a cannabis medicinal. Nossa, assim, se a gente for pensar oficialmente no Brasil, né, essa história começa aí há uns 2 anos atrás. Mas se a gente pensa de uma forma mais ampla, acho que o estudo da mente, né, e o estudo da cannabis é muito ancestral, né? Então, o uso mesmo da cannabis para pensar a questão mesmo da ansiedade, né, das dores e de uma série de adoecimentos, né, que também são transtornos mentais, isso vem há muito tempo, né? Mas estruturado assim, de uma forma, vamos pensar a psicologia e a cannabis junto, isso é muito novo, né? A gente realmente está começando agora. Então, ainda tem muita coisa para descobrir, muita coisa para a gente construir mesmo nessa trajetória. O que é interessante que a gente viu é o quê? Que sempre dizem, os médicos vão dizer, né? O uso da cannabis é subjetivo. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um sistema endocannabinoide único e cada pessoa vai conseguir ter um tipo de aproveitamento da planta e vai precisar de uma qualidade específica da planta. E esse cuidado subjetivo é a morada da psicologia, né? É a psicologia que fala da subjetividade, é a psicologia que pensa o ser humano. Então, é a psicologia que pensa as percepções, que pensa as emoções, os sentimentos, né? Esses atravessamentos todos no ser humano. Então, como que a gente não vai contribuir com esse debate, né? Como pensar uma psicologia que não discute a cannabis, pensando na amplitude que ela traz, né? Tanto em relação aos processos de sono, né? De fome, de sistema imunológico, controle de ansiedade. Então, uma série de processos internos, de padrões que vão mudando, de agitação, que a gente está ali percebendo, né, semanalmente encontrando, às vezes 2 vezes por semana encontrando, né, com essas pessoas, é muito mais fácil para a gente perceber essas nuances, é muito mais fácil acompanhar junto, é mais fácil orientar, né, porque é a gente que está ali no cotidiano. Então, quando a gente trabalha com uma equipe transdisciplinar de saúde, junto com médicos, nutricionistas, enfermeiros, isso dá uma potência para o tratamento canabinoide muito incrível, né? Você consegue atingir o resultado muito mais rápido. É uma relação nova, né? Ao mesmo tempo que ela é muito antiga, né? Mas a gente está construindo esse caminho. É o curso de cannabis medicinal da Unifesp, né? Junto com o Padre Ticão, que na época que eu fiz, ele ainda estava aqui com a gente, né? Foi um divisor de águas para mim, porque era um curso muito popular, era feito assim na igreja mesmo, num salão da igreja, e tinha, ao mesmo tempo que tinha cientistas, pesquisadores, professores, tinha depoimentos de mães, de pacientes, então era muito rico, porque dava para a gente aprender teoricamente e praticamente, né? E além disso tinha uma força muito grande de chamado para militância, né? Então a maioria, né, das pessoas que estavam ali tinha um compromisso com o cuidado em cannabis, né? Tanto para si, para o seu núcleo familiar, quanto para a sociedade, né? Então, acho que foi, para mim, um grande divisor de águas e foi onde eu descobri o sistema endocannabinoide e por mais que a planta já me acompanhasse aí, né, por muitos anos, foi a primeira vez que eu consegui olhar mesmo para esse lugar do uso medicinal, né? Como que isso fazia uma diferença incrível, como que tem adoecimentos e situações, né, de enfermidades e síndromes que só se acalmam com o uso da cannabis, que só se amenizam, né, com o uso da cannabis. Então,
como que a gente não vai olhar para isso? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que todo uso é terapêutico. Acho que isso é importante também, porque eu sinto que muitas pessoas têm muito medo, né, do uso por conta do proibicionismo, coloca como esse uso né, como se fosse algo dicotômico, esse uso é do bem, esse uso é do mal, né? E o que a gente tem percebido é que mesmo o uso adulto, ele também é terapêutico. A diferença, né, ao meu ver, do uso medicinal é que ele vai ser um uso mais observado, vai ser um uso mais controlado, né? Então, eu vou tomar um medicamento de manhã, à tarde e à noite, eu vou pensar nas gotas que eu estou tomando, eu vou observar isso, eu vou tentar entender que reações estão acontecendo no meu organismo, né? Eu vou comparar essas reações com a minha enfermidade, ver se isso está melhorando, né, se não está. Então eu sinto que é muito mais nesse lugar da observação, do controle, né, da prescrição, de você fazer acompanhado, não fazer sozinho, né? Acho que isso muda muito na trajetória na terapia canabinoide, é você ter um acompanhamento, alguém que te ajude, que está ali observando. Então nesse sentido é diferente, né? Mas não dá para eu dizer que um uso é terapêutico, outro não. Na verdade, a planta em si é terapêutica, a planta é medicinal. É claro, tem uma ressalva importante para ser feita, que essa é uma planta para adultos e idosos. Não é uma planta para crianças e adolescentes. Então, hoje a gente entende, né, que o sistema endocannabinoide ele já existe no corpo humano. E quando a gente é pequeno, isso tem uma produção muito maior. Então, quando a planta vem os canabinoides de fora da planta, é como se desse uma pane, né, no sistema. E isso faz com que a gente tenha uma queda no desenvolvimento cognitivo, por exemplo, né? Então, às vezes, pode desencadear processos depressivos. Então, tem aquele uso que as pessoas vão associar como uso ruim, o uso, né, do vício, que se fala. Mas acho que isso também está dentro do processo do proibicionismo. O processo de psicoterapia é um processo de autoanálise, né? De autoobservação, de autogestão de si, de autocuidado. E o uso da cannabis ajuda muito, né, em relação à percepção que o indivíduo consegue ter de si mesmo, das relações que ele vive, do ambiente, né, que ele frequenta. O uso da cannabis ajuda a gente nesse processo mesmo de observação, né, de autocuidado. Quando a gente fala do uso medicinal, ele traz outras dimensões, né? Então a psicoterapia, junto com o uso medicinal, ela proporciona uma eficácia, né, maior do tratamento, porque o psicólogo, a psicóloga consegue estar ali acompanhando semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, todos os efeitos, o que está acontecendo, né, quais são as descobertas que estão sendo, né, trazidas pelo paciente. Pode trazer vários benefícios para a psicoterapia esse uso. A idade ideal para o tratamento de cannabis vai depender muito da pessoa, né? Vai depender muito de qual que é o quadro que está sendo apresentado ali, né? De qual adoecimento que a gente está falando. Então, se a gente pensar só em relação mesmo ao ser humano, pensando no ser humano típico, o uso vai ser um uso adulto, né? O uso recomendável é um uso adulto para adultos e idosos, né? Agora, o uso para criança e para adolescente, ele vai vir mesmo se necessário, né? No caso de uma criança atípica, no caso de uma ferramenta que ajuda no tratamento, né, do transtorno do espectro autista. Então, esse uso está mais atrelado a essas situações, né? Dentro mesmo dos transtornos, né, dos sofrimentos mentais, ela pode ajudar em muitos, né? Então, alguns dos que mais tem pesquisa é a ansiedade, né? De cara, a gente já fala que a ansiedade, isso o próprio Raphael Mechoulam, né, que foi o pai, assim, da cannabis, é um cientista incrível, israelense, ele já trazia esse benefício. Então, para a ansiedade, realmente, ela pode ajudar muito. A gente tem muitos estudos também para depressão. Então, ansiedade, depressão. A gente tem também estudos em relação ao déficit de atenção, né? Tem em relação à síndrome de pânico, né? Então, a insônia, né? Que também é um adoecimento que compromete bastante. E também tem muito estudo em relação ao trauma, né? Processos traumáticos, assim, estresse pós-traumático principalmente. Ela pode, principalmente em relação à memória, né? No que ela pode ajudar aí na forma de cuidado da memória mesmo.
é um processo muito singular, é um processo que exige muita dedicação, né, do profissional, exige muita observação do paciente, é uma coisa mais individualizada. Existem alguns protocolos, né, que a gente vai seguindo um pouco para orientar a nossa ação, né? Então é um roteiro, vamos dizer assim. Principalmente pensar em relação às interações medicamentosas, né? Porque a gente sabe que a planta interage com medicações e às vezes a gente vê que os profissionais da saúde, os médicos, não trazem essa orientação, né? E isso acaba gerando desconfortos mesmo, queda de pressão. Então, né, a gente, ou mesmo processos de cefaleia, tá junto, cuidando, né, observando, perto, de forma continuada, é muito importante. Assim, não existe um protocolo que sirva para todo mundo, existe uma forma de orientação que ajuda a gente a cuidar do paciente, né? O papel das associações é fundamental, né? Tanto em relação à luta pelo direito ao uso da cannabis medicinal, próprio reconhecimento terapêutico dessa medicina. Estar junto com as associações, acho que faz parte do que a gente entende que seja uma psicologia canábica. E onde estão os pacientes canábicos? Eles estão, em grande parte, nas associações. É fundamental se aproximar das associações, de pacientes, familiares, para a gente entender qual é mesmo a demanda, né? Entender qual que é a realidade do paciente canábico, o que ele precisa de apoio, de orientação, né? De ajuda mesmo nesse processo, para que não seja um processo solitário, mas seja um processo cuidadoso, né? Então, estar junto com as associações é fundamental para a gente entender. E são esses movimentos sociais que realmente estão trazendo o debate da cannabis no Brasil, né? Então, para a gente, politicamente, eticamente, clinicamente, é muito importante estar junto com as associações. A gente hoje possui poucos, né, cursos voltados para psicólogos e para psicólogas. A maioria das formações que existem hoje são para médicos, né? São formações de médicos para médicos. Então a gente na Psicocannabis tem lutado um pouco contra esse movimento. Então a gente internamente tem criado grupos de estudos, né, covisões, espaços para discutir a prática clínica. E agora, esse ano, a gente lançou nossas formações voltadas para profissionais da psicologia, que a gente está chamando de degustação em psicologia canábica, né? Como a gente está ainda na preparação do curso, então a gente está lançando pílulas, né? Aulas do que a gente acha que tem sentido estudar para pensar mesmo na formação de uma psicóloga que trabalhe com cannabis, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é a escassez de referências, né? Hoje a gente tem feito esse movimento de articulação no Brasil, né, no nível nacional, e tentando aí se articular mais em relação à América Latina. Mas referências de quem faz psicologia canábica no mundo, a gente não tem, né? Então, o que faz ser mais desafiador e mais interessante também, né? Porque a gente está construindo história também, né? A psicóloga pode realizar um laudo que favoreça, né, o que apoie a prescrição médica. Então, ele pode, sim, né, entender, fazer através de um estudo, isso não é uma coisa rápida, né? Então, um laudo, ele precisa de um tempo ali, acompanhando a pessoa, às vezes usando alguns testes, para pensar mesmo como que a gente estrutura, então, uma avaliação que vai ser usada junto nos processos jurídicos. Então, isso é possível, isso tem sido feito cada vez mais, né? A gente tem alguns psicólogos hoje no Rio de Janeiro, em Curitiba, que estão agora, a gente tem estudado mais isso para conseguir estar mais, né, por dentro das linguagens jurídicas, para conseguir ver como que a gente consegue estar apoiando nesse sentido. Mas realmente agora, né, parece que os juízes estão olhando mais para essa fala da psicologia, né, para olhar da psicologia em relação aos habeas corpus, em relação a outros tipos de processos. São muitas histórias, né? São muitas histórias. As pessoas realmente, elas mudam e mudam muito rápido. Eu sempre aviso, assim, olha, pode ser que não seja para você. Existem, sim, pessoas que vão ter algum tipo de intolerância, principalmente em relação ao THC, né? Então a gente tem que ir muito devagarzinho, pensar em óleos
em full spectrum, pensar, né, num processo que comece com o CBD, mas realmente, assim, tem uma mudança muito rápida. Então, a primeira coisa que muda é o sono. Então, as pessoas vêm super felizes falando que agora elas conseguem dormir, por exemplo, né? Então, pensar, né, no estresse que a gente vive, principalmente dentro dos grandes centros urbanos, nesse processo da crise de ansiedade, a pessoa já acorda em crise de ansiedade, vai dormir em crise de ansiedade, né? Então, tem uma crise de pânico. Segunda coisa é o controle das crises. Então, tem uma diminuição muito grande em relação às crises de ansiedade, né? Isso já é muito perceptível. Depois a gente vai ver uma melhora na alimentação, né? Então, as pessoas vão estar ali se alimentando melhor e principalmente a imunidade também, né? Então, assim, e eu sempre falo, gente, vai com calma, né? Então, uma senhora que eu atendi, ela ficou super empolgada, que, né, elas já estavam muito tempo vindo com um medicamento psiquiátrico e ela conseguiu fazer esse desmame, conseguiu, né, com orientação médica, a gente trabalhando junto com a médica, né, conseguiu fazer esse desmame, conseguiu usar só a medicina canabinoide, só o óleo, e ela viu uma mudança imensa. Então, aquele quadro de depressão que ela vinha carregando há anos, de repente se configurou em vida, né? Em potência de vida. E ela ficou muito emocionada, ela queria fazer tudo, ela queria limpar a casa, ela queria arrumar as coisas, calma, né? E aí aconteceu até que ela acabou se machucando nessa emoção de aproveitar essa mudança muito grande que estava tendo, né? Então são muitas mudanças, né, de vários tipos diferentes, mas acho que sempre tem, pelo menos na prática clínica que eu vejo, sempre tem um impacto muito potente, principalmente em relação à questão da ansiedade e dos processos depressivos, né? Não acredito que a cannabis é a porta de entrada para outras drogas. Na verdade, isso é uma grande lenda, né? É um grande mito, é uma fake news, assim. Ela, além dela não ser a porta de entrada, ela, na verdade, é uma porta de saída. Então, a gente vê que ela é uma porta de saída tanto para drogas psiquiátricas, né? Então, e ela é uma porta de saída para o crack, né? Para outras drogas mais pesadas, assim. Então, a gente vê isso, né? Como que as pessoas conseguem sair da dependência química, seja ela de produtos, né, ilícitos ou lícitos, com a ajuda da cannabis. Se a gente for pensar em porta de entrada, a gente tem outras, né? Tem o álcool, que está aí, fácil acesso para todo mundo, né? O próprio açúcar, né? Então, tem outros tipos de substâncias que são muito naturalizadas, mas o impacto do álcool no organismo, o impacto do álcool na vida das pessoas, o que ele traz para as famílias é uma consequência muito bruta, né, e incomparável ao que a cannabis pode trazer em relação, né, ao que ela traz de terapêutico, de cuidado. Então, a lenda de que usar cannabis vai gerar esquizofrenia. Primeiro, que não é assim que funciona, né? O processo, a estrutura do esquizofrênico é muito diferente. Então, não é a planta que vai disparar, né? É claro que tem uma série de fatores. Então, às vezes, é o uso de outras substâncias que você usa junto e acaba tendo um efeito indesejável, né? Mas é o contrário do que se fala. Na verdade, hoje a gente tem várias pesquisas que apontam que a cannabis ela pode ser um remédio muito importante no tratamento dos transtornos de esquizofrenia. Então, é o contrário, né? Claro que a gente precisa sempre pensar na questão da dose. Então, uma dose muito pequena pode ajudar e uma dose muito alta pode prejudicar. Então, esse controle da dose, esse ajuste, né, da dosificação, ele é muito importante em qualquer tratamento. E pensar que se você já tem uma sensibilidade, você precisa de um apoio para estar fazendo esse uso. Não dá para você fazer esse uso sozinho, né? Então, acho que isso trazer a prudência também para o tratamento e também a prudência para a forma como a gente se cuida mesmo, né? Vai usar maconha e vai ficar louco, né? É o jeito de se falar, né? Vai ficar loucão, né? Ou, vai usar cannabis, vai usar maconha, né? Porque geralmente não é cannabis. Cannabis a gente tem todo um linguajar que está mais relacionado com o uso medicinal, né? E é a mesma coisa, né? Então, um é o nome científico, outro é o nome popular, né? Então, isso foi um implante, né, nas nossas subjetividades lá da década de 60, 70,
quando vinha uma propaganda ideológica americana muito forte em relação, né, ao uso de cannabis. Então isso vai acabar, vai matar, vai assassinar. O racismo colabora com isso. Colabora porque não foi a proibição não foi um processo médico, né? Tanto que os médicos mesmo se posicionaram a favor do uso da cannabis. Mas foi um processo econômico e político e principalmente racial. Então, no Brasil ficou muito forte isso em relação à população negra, né? E nos Estados Unidos em relação à população mexicana, no Canadá a população indígena, né? Que coincidentemente são as pessoas mais encarceradas. Então, sim, está atrelado ao racismo e por isso que é tão difícil desconstruir esse preconceito, porque ele está estruturado em outros pilares que precisam de, né, mais cuidado para a transformação ser possível de acontecer, né? Olha, eu estou muito esperançosa que eles sejam mais favoráveis à regulamentação, né? A gente tem tido contato com muita gente curiosa, que quer saber, ou que às vezes é paciente mesmo, né? Porque tem muitas pessoas da psicologia que são pacientes e que fazem o uso e que estão querendo entender mais como que é esse uso, como que pode ajudar mais na clínica. Então eu sinto uma grande abertura, apesar, né, de ter alguns posicionamentos preconceituosos que a gente vê, né, nos relatos que os pacientes trazem, ainda assim eu vejo que tem uma potência, né, um desejo de querer aprender mais e de poder ajudar melhor as pessoas. O papel da psicologia dentro da terapêutica canabinoide é auxiliar essa equipe transdisciplinar de saúde para promover um melhor acompanhamento do paciente. Então a gente consegue fazer um acompanhamento muito singular, né, e muito cotidiano. Então a gente consegue entender algumas nuances que o médico que vê a pessoa a cada 3 meses, né, não vai ter essa profundidade. Então eu sinto que dentro de uma vista, né, da regulamentação, a psicologia é fundamental, principalmente no acompanhamento do ajuste das doses, né, de entender os efeitos, de ajudar as pessoas a entenderem como que é para elas, né, como que elas se autoanalisam, como que elas se autorregulam, como que elas se auto-organizam dentro da terapêutica canabinoide. Elas precisam entender, ter essa autonomia, de pensar, opa, acho que eu preciso aumentar minha gota, né, opa, acho que hoje talvez seja melhor diminuir, ou eu não posso misturar remédio, cannabis. Então são algumas percepções que auxiliam muito quando a pessoa tem essa orientação, porque faz o tratamento mais autônomo, né? Os maiores obstáculos para uma maior convergência entre a cannabis e a psicologia. Um dos maiores obstáculos mesmo é o preconceito, né? É a gente conseguir lutar contra esse preconceito que ele tá jogado no nosso corpo, né? Então a gente tem que raspar, uma raspagem desse preconceito. Então acho que a primeira coisa é o profissional da psicologia, a profissional, a psicóloga, se raspar desses preconceitos em relação ao uso da cannabis. E para se raspar desse preconceito, estudar ajuda muito, né? Porque aí você vai tendo ideia do que aquilo significa, vai tendo ideia de um monte de informação que a gente precisa ter, mas a gente não tem acesso, né? Então, a descoberta do sistema endocannabinoide é uma virada para a saúde. E como que a gente não estuda isso na graduação? A gente precisa estudar, né? Estudar, se raspar do preconceito e conseguir abrir, né, a escuta para realmente ouvir a demanda do paciente. É ele que a gente tem que ouvir, né? É a família que a gente tem que ouvir. O grande sonho, né, do mundo ideal é que a gente realmente consiga olhar o ser humano de uma forma integrativa, né, de uma forma integrada, que esses processos estejam associados, né, que o cuidado se dê em várias camadas, com vários profissionais, pensando mesmo em estratégias de reparação social histórica, né, de acesso. Então, acredito que quando a gente conseguir ter essa planta livre, né, que as pessoas puderem plantar no quintal, puderem ter acesso ao uso da medicina de uma forma orientada, de uma forma cuidadosa, de uma forma integrada com um processo que pense, né, aquele projeto de vida daquela pessoa, realmente vai ser um outro mundo, né?
um outro universo. O futuro do uso terapêutico da cannabis ainda tem muita coisa para mostrar pra gente, assim, né? A quantidade de pesquisas, de artigos, de produções científicas e acadêmicas tem aumentado muito nos últimos anos, né? Então, cada desses, né, tantos componentes que existem, desses mais de 500 que o Siddhartha fala, né, 70 já foram ali observados, né? 2 a gente estuda com mais afinco, que é o THC e o CBD, mas tem o CBG entrando agora, ajudando em vários tipos de adoecimento também. O CBN tem um papel importante na insônia. Então, a gente vai descobrindo cada vez mais, né, tendo mais informações, mais práticas clínicas. Hoje, né, infelizmente, a gente ainda é carente de pesquisas que tratem mesmo do ser humano, né? A gente tem muita pesquisa laboratorial, muita pesquisa com animal, mas ainda falta essa prática, né, da clínica mesmo aí com o ser humano, na clínica, né, desse processo mesmo científico. A primeira coisa é pensar no preconceito. Não tem como a gente pensar em mudança no Brasil se a gente não fizer uma campanha mesmo contra o preconceito. Uma campanha que incentive as pessoas a estudarem, que incentive as pessoas a pesquisarem, que consiga, né, diferenciar mesmo o tipo de cuidado que é necessário dentro da terapia canabinoide, né? Então, eu acho que precisa de muito mais atenção do que o que a gente tem hoje, né? Então, penso que vai precisar, né, de uma articulação da sociedade, né, para trazer para dentro das casas, né, para dentro das famílias, essa outra perspectiva da cannabis, conseguir desmistificar, né, desconstruir muitos preconceitos, como esse mesmo da cannabis como porta de entrada para outras drogas, né, ou que ela causa psicose, né, ou que ela mata neurônios, né. Hoje em dia a gente sabe que ela, na verdade, ela é uma neuroprotetora, ela está associada à neurogênese de neurônios, então ela produz novos neurônios, ela não mata neurônios, né. Pensar mesmo na questão da informação e do acesso tanto à informação quanto à própria terapia canabinoide, realmente vai ser uma mudança significativa, assim. Olha, que falta para a cannabis medicinal chegar lá. Se a gente for pensar mesmo em relação à medicina, ela já chegou lá, né? Ela já tem seu lugar, ela já tem o seu nicho, ela já tem, né, os médicos que são especialistas, ela já tem uma produção imensa tanto de associações quanto de empresas mesmo que fabricam óleos, que fabricam vários tipos de produtos. Então, nesse sentido, ela já chegou lá. Para mim, o que falta para ela chegar lá? Falta a gente entender que não dá para a gente conviver com pessoas sendo presas e mortas pelo uso da cannabis, com o racismo que se estrutura, né, nessa proibição. Não dá para a gente pactuar que isso continue existindo e ignorar, né? E continuar seguindo lá com a minha clínica, com as pessoas que podem pagar, né? Então, acho que para chegar lá, realmente, ela precisa olhar para essa injustiça social e cuidar dessas pessoas que precisam desse acesso, né? Que são as pessoas que estão aí há muito tempo resistindo, porque, né, a proibição ela foi tamanha e mesmo assim pessoas resistiram e continuaram plantando e continuaram trazendo essa medicina para o nosso cotidiano. Então é graças a essas pessoas que a gente hoje pode desfrutar dessa medicina. Essa planta não foi extinta graças a essas pessoas e a gente não pode ignorar, né, essa população hoje. Então, para chegar lá, a medicina, né, no campo da cannabis medicinal, ela não pode ser um lugar que eu chamo de maconha branca, né? Não pode ser o lugar só dos holofotes da medicina de ponta, mas tem que ser também um lugar do cuidado da população, do cuidado das pessoas, principalmente pretas e periféricas, que foram as grandes vítimas, né, dentro do proibicionismo.